Se sentar, nós vamos ter um tempo agora de reflexão na palavra de Deus e nós estamos na penúltima mensagem sobre o livro de Abacuque. Penúltima mensagem sobre o livro de Abacuque. Mas antes da gente começar o nosso momento de reflexão, se tem alguma criança por aqui ainda, as tias estão descendo, então você pode levar a sua criança ou entregar aí para as tias que elas vão cuidar dos nossos pequenos neste momento. Então, por favor, pode ir lá que vai ser bacana para nossas crianças. Legal? Bom, voltando aqui. Nós estamos na nossa penúltima mensagem sobre essa busca de ânimo, né, dentro ou mergulhando profundo, como diz o título da nossa série, no livro de Abacuque. E chega alguns momentos da vida, como pregador, que você se arrepende, né? Eu já acho que eu falei isso aqui algumas vezes, né? Porque tem texto que você fala assim, poxa, eu deveria pular esse texto, né? Mas como a gente está em uma ordem expositiva das Sagradas Escrituras, eu não serei desonesto com a exposição e vou pregar o texto de hoje, mas eu gostaria de começar fazendo uma reflexão com vocês. Com uma pergunta. Diante de um tsunami de problemas, o que você faz? Diante de um tsunami de problemas, qual que é a sua ação? A sua ação. Talvez você esteja ou já passou por isso, né? Um tsunami, algo que te atropela, você não consegue nem levantar, nem tirar o pescoço para fora da água para poder respirar. Talvez você tenha passado por isso, né? Talvez você esteja, neste momento da sua história, passando por isso, né? Então, eu gostaria que você lembrasse ou visualizasse o que você faz, né? O que você faz diante de um tsunami de problemas. Dizem os especialistas, né, aí em salvamento aquático, porque eu sou um zero à esquerda para nadar. Se você depender de mim para se salvar de um afogamento, nós dois iremos junto, né, para o céu, de mãos dadas, porque realmente não sei nadar absolutamente nada, não me aventuro, só entro no rasinho na piscina, tá? Só entro no rasinho. Se você perguntar, vamos entrar? Não, vou entrar no rasinho. Senão vou ter que passar vergonha e botar umas boias de braço, sabe? Que nem as crianças, então, porque eu não sei, não aprendi, e também agora já estou velho para essas coisas e não aprenderei mais, né? Mas dizem os especialistas, se você não sabe nadar, a melhor coisa quando você está se afogando, para você ser salvo, é você não nadar. Sabia disso? Ficar parado. Porque se você não sabe nadar e alguém for te salvar, for te ajudar no resgate, e você ficar se debatendo, o que acontece? Os dois afundam, você se atrapalha tudo. Você atrapalha tudo. Então, deixa eu te dar uma ponte com aquilo que nós vamos estudar hoje nas Sagradas Escrituras. Diante de um tsunami de problemas, uma das opções que você tem é ficar tranquilo e esperar o dia da desgraça. O que você achou? Não é uma boa? Diante do tsunami de problemas, seu casamento está indo embora, seu emprego foi, as contas, cartão de crédito, filhos, aquela coisa, aquela loucura que todos nós vivemos. O que você faz? Você espera tranquilo pelo dia da desgraça. Olha só. É uma boa ou não é? Mas se você ficar se debatendo, você será salvo? Se você ficar se debatendo, você será salvo? Porque esse é o conselho do texto de Abacuque para a gente nessa noite. Então eu gostaria de fazer umas pontes e um recorte. Primeiro, um texto poético, eu gostaria de dar uma advertência a você, teólogo de plantão que está ou nos ouvindo pela internet ou aqui na igreja, porque sempre tem um teólogo de plantão, né? Para depois fazer alguma crítica sobre o nosso sermão. Críticas
construtivas são sempre bem-vindas. Mas, deixa eu falar para você uma coisa. Diante de um texto poético, que é muito rico, um texto de sabedoria bíblica, é muito rico em imagens, né, em analogias, em sobreposições poéticas. Então, quando você tem um texto tão rico assim, não dá para você estudá-lo a fundo em um momento de domingo, durante aí, eu pretendo pregar 40 minutos. Eu pretendo, mas eu sei que eu não vou conseguir. Então, mas eu pretendo pregar 40 minutos. Então, durante 40 minutos não dá para fazer isso, ou pelo menos durante uma hora, que geralmente é o que eu prego, não dá para fazer isso. Então, eu vou dizer para vocês, eu vou fazer um recorte nesse texto. E eu gostaria de começar esse recorte te dando um princípio e iniciando o nosso texto pelo final dele. Pelo final dele. E assim a gente criar pelo menos mais 2 pontos. Então eu tenho um princípio inicial e mais 2 como consequência daquilo que nós vamos começar hoje sobre a tese. E o primeiro princípio é: a espiritualidade bíblica saudável não tenta controlar os cenários da vida. Na sua vida você tem vários cenários, mas a espiritualidade, se você é alguém que realmente deseja desenvolver um relacionamento com Deus de maneira profunda e viver na dependência dele, não existe a possibilidade de você controlar os cenários da sua vida. Você precisa confiar no autor e consumador. Perceba, a Bíblia vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então você precisa confiar naquele que é o autor da sua fé. Aquele que é o consumador, aquele que escreve o último capítulo da sua fé. E você necessita confiar nele. Então perceba o verso 16 de Abacuque, que é o último texto da perícope. Nós vamos estudar Abacuque capítulo 3, do verso 3 ao verso 16. Então esse é o último versículo da perícope, do fragmento do texto que nós estamos estudando. Diz o seguinte: ouvi isso, o meu interior estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça. Está aqui o título do início do nosso sermão. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mas fique tranquilo que eu não tirei isso fora do contexto. Fique tranquilo. Né? A primeira coisa que eu gostaria de salientar para vocês, está aqui, é o nosso texto, mas uma outra coisa que é muito importante quando nós estamos estudando esse texto é a primeira parte dele, aquilo que nós chamamos do 16a. Ouvi isso, o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Isso é que nós chamamos do 16a, a primeira parte desse versículo. E ao ouvir a voz de Deus, o profeta não apenas passa por uma experiência intelectual de conhecimento de algum mistério, mas uma experiência holística, onde todos os seus sentidos são tocados. A voz do Senhor deve afetar, deve transformar, deve tocar a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. Quando o salmista fala, quando Abacuque, no seu salmo, na sua canção de adoração a Deus, ele fala, ouvir a voz do Senhor, ele está falando de uma experiência de ouvir a voz de Deus, não é uma única experiência intelectual. E aqui está um dos grandes problemas da caminhada da espiritualidade cristã. Muitas vezes nós tratamos o conhecimento da palavra de Deus como um conhecimento intelectual, algo que vai mexer com o nosso conceito cognitivo de saber mais a respeito de Deus. Mas ele não pode ser algo simplesmente intelectual. Ele deve atravessar essa fronteira do intelecto e passar para dentro do seu coração. Então, por isso que eu digo, é uma experiência holística. Ele engloba todas as facetas da humanidade, todas as esferas de responsabilidade de um ser humano estão sujeitas à experiência da palavra de Deus. Então, ter essa experiência holística, é ser influenciado de maneira positiva e de maneira ativa pela palavra de Deus. É isso que eu gostaria que vocês
entendessem. Quando o salmista, quando Abacuque, no seu salmo, está escrevendo essa canção ao Senhor, e quando ele chega nesse versículo 16, depois de relatar diversas experiências, e você vai perceber, depois de ele relatar diversas experiências com Deus, ele vai falar assim: essa palavra mexeu com todo o meu ser. Eu conheço o Senhor agora com todo o meu ser. Você já parou para pensar sobre essa realidade? Como você conhece a Deus? Como você conhece a Deus? Como que você entende esse conhecer ao Senhor? Muitas vezes, dentro de uma comunidade cristã, nós conhecemos a Deus simplesmente de ouvir falar, como diz Jó, Eu ouvi Deus em um domingo de manhã, eu ouvi sobre Deus em um domingo na escola dominical, eu ouvi sobre Deus em um domingo à noite, mas a experiência com Deus, ela deve transcender esse eu conheço a Deus de ouvir falar. Eu conheço a Deus porque eu experimentei esse Deus no meu corpo. Olha o que o Abacuque diz. O meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. As minhas pernas vacilaram. As minhas pernas vacilaram porque diante do grande eu sou, diante do grande Deus, as pessoas se dobram, se prostram. Ninguém fica em pé diante daquele que é o eu sou de todas as coisas. No Evangelho de João relata exatamente essa experiência. Algumas pessoas perguntaram para Jesus quem ele era, ele diz, eu sou, e as pessoas vão ao chão, porque diante desse eu sou, que é Jesus, ninguém fica em pé. É tão verdade essa experiência, dessa voz que Deus fala aos nossos corações, que o Salmo 29 diz, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despende chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques, a voz do Senhor tem todo esse poder. Agora, uma das coisas que me deixa mais inquieto dentro de uma comunidade cristã é quando as pessoas passam a vida inteira ouvindo a voz do Senhor e não mudam 1 milímetro do seu caráter. Percebam o que o salmista está dizendo. Percebam o que Abacuque está dizendo a respeito da voz do Senhor. O poder, a penetração, a profundidade, a transformação e a criação que a voz do Senhor faz. Tanto que João, no capítulo 1, no verso 3, diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Essa é a voz do Senhor que ressoa na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. E é essa voz que nós ouvimos todas as vezes que nós abrimos as Sagradas Escrituras. Todas as vezes que você se ajoelha diante de Deus, no seu quarto em secreto, Ele fala com você. Essa é a voz que nós ouvimos. Agora perceba. A pergunta ainda continua ressoando no meu coração e na minha mente. Como que você trata o conhecimento que você tem a respeito de Deus? Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é muito importante quando a gente vai estudar as Sagradas Escrituras. Um texto poético, ele tem várias possibilidades de tradução. Então, quando a gente vai estudar um texto poético, a gente se debruça onde? Nas diversas traduções que esse texto tem. Então, por exemplo, olha aí, está aí para vocês, talvez na tela, ele vai passar o próximo slide, está aí a tradução que eu uso corriqueiramente aqui para o estudo da nossa igreja, que é a NVI, e diz o seguinte, olha, eu ouvi no meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram, tranquilo esperarei
o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E a revista atualizada, que é talvez a tradução majoritária das pessoas, quando elas ouvem esse texto da NVI, falam assim, mas alguma coisa está diferente, isso está mesmo, perceba aqui, né? Ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda, quando a gente pega, por exemplo, uma outra versão, a nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: quando ouvi tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar em pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. E daí, você tem pelo menos aí 3 traduções com 3 ênfases diferentes, perceberam? Mas como eu gosto de complicar as coisas, eu fui atrás do quê? De uma 4ª tradução. E daí, o estudioso, o Robertson Palmer, um dos maiores teólogos do Antigo Testamento, ele vai fazer a seguinte tradução do texto, que é a minha preferida. Eu ouvi, o meu ventre se comoveu. A voz, meus lábios tremem. Podridão penetrou meus ossos. E debaixo de mim tremi. Por que devo esperar tranquilamente pelo dia da adversidade? Pela subida do povo que nos invadirá? Por que devo esperar tranquilamente pelo dia da adversidade? Pela subida do povo que nos invadirá. Daí você tem o quê? Uma outra ênfase. Perceberam? 4 ênfases diferentes. E qual que você escolhe? Você fica mais ou menos aonde? No meio, né? Ou, melhor, você fica no principal termo do versículo. No principal termo do versículo. E qual é o principal termo do versículo ou da expressão que Abacuque está usando no versículo 16? Tranquilamente. Ou, como está na revista aí atualizada, silêncio. Por quê? Porque esse versículo aqui, tranquilamente, ou esse termo, melhor dizendo, tranquilamente, é uma atitude de paz e descanso diante das circunstâncias. É uma atitude de paz e descanso diante das circunstâncias. Aquele cara que fica em silêncio, que consegue se assossegar, porque o silêncio da revista atualizada é o quê? Se assossegar. Eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar quieto. Eu vou tentar ouvir Deus diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, daquilo que está para vir contra o povo de Israel. Eu vou ficar em silêncio. E não sei se você percebeu, mas as diferentes traduções dão diferentes tempos do acontecimento. Não dão? Diferentes tempos do acontecimento. Um está falando sobre, principalmente, a do Robertson Palmer, ela está falando de um tempo daqui o povo de Israel irá passar. E a NVI está falando de um futuro. E daí o Robertson Palmer, no seu comentário, ele vai dizer o seguinte, vai perguntar qual que é a diferença. E ele vai dizer o seguinte, olha só, a diferença é que ambas as traduções são possíveis, mas antes da libertação, vitória e restauração, existe o dia do juízo. Então, o que o texto está me ensinando? Que independente de qual situação você escolha, Abacuque está vivendo uma situação. Qual que é a situação? Nós estudamos nos textos anteriores. O povo babilônico viria para tomá-lo, para tomar o povo de Israel. O povo babilônico iria invadir o reino de Judá. E essa invasão que o povo babilônico iria promover sobre o reino de Judá era o tsunami de problemas de quem? De Abacuque. Então, independente da forma
que você leia o texto, ele está nos ensinando o quê? Que antes do dia da libertação, da renovação e da restauração, existe o quê? O dia do juízo. Você vai passar pelo dia do juízo. Você já parou para pensar que isso acontece com a gente? Qual é o dia do juízo seu? Tem como você escapar da provação? Melhor dizendo, você consegue controlar o cenário da sua vida a ponto de você dizer assim, não, eu não vou passar por isso. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, nós temos que prever o imprevisível. Como isso? Você consegue? Você consegue? Eu vou prever o imprevisível. Então fale para mim como é que você prevê o imprevisível. Talvez na área da finança, na área da logística, você talvez até consiga uma pequena sorte com isso. Mas fala para mim, na saúde, nos relacionamentos, você consegue prever o imprevisível no seu relacionamento com seu filho? Você consegue prever o imprevisível no relacionamento com seu pai? Como cônjuge? E na sua saúde, você consegue prever aquilo que é imprevisível? Quando o seu corpo conspira contra você? Você consegue controlar esse cenário? Você pode até tentar prevenir, mas controlar esses cenários, você não consegue. Você não consegue. Existem áreas específicas da nossa vida que nós não conseguimos. E o dia do juízo, o dia que nós vamos depender mais do Senhor, chegará até a nossa presença. E era isso que o texto está dizendo. É o dia que você vai se confrontar com as suas limitações, porque este é o dia do juízo. É o dia que eu encontro comigo mesmo e com a minha miséria, e que eu percebo que nada do que eu faça é suficiente. Você já passou por isso? O sentimento de que tudo que você faz não é suficiente? Dentro de um relacionamento. Eu, como pai, muitas vezes eu passo por isso com meu filho de 7 anos, né? Aquela sensação, sabe, de que você entrega, você faz, e sempre está faltando alguma coisa, sabe? Sempre está te faltando, se você pudesse dar um pouquinho mais, né? Sempre se pede um pouco mais da gente, sempre se pede um pouco mais da gente. Seja em qualquer área da nossa vida, muitas vezes isso acontece, sempre se pede um pouco mais, e você fica cansado. E você talvez não tenha mais forças para entregar, porque afinal de contas você já entregou aquilo. Então, a pergunta para a gente é, qual é a lição disso tudo? Qual é a lição disso tudo? E algumas coisas podem vir à minha mente. Primeiro, independente do cenário, Deus trabalha a nossa vida com processos e que nos levam à maturidade. Independente do cenário da sua vida, Deus está trabalhando com processos. Deus está mostrando para você que as coisas vão acontecer para a sua maturidade. Foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel, apesar de experimentar todas as promessas de Deus, ao entrar na terra prometida, ele nunca foi fiel a Deus. Pode perceber, né? Se você lê, o povo conquista a terra, e quando ele está conquistando a terra, mesmo no livro de Josué, enquanto ele está conquistando a terra, você vê o quê? Você vê o descumprimento das ordens, das ordenanças, dos mandamentos de Deus. E você vai perceber, então, que desde aquela época, Deus está trabalhando com um processo na vida do seu povo, para que o seu povo se torne maduro. Para que o seu povo consiga confiar no caráter da lei de Deus, no caráter da palavra de Deus, do amor que Deus tem pelo seu povo. Então saiba de uma coisa, Deus sempre vai trabalhar com você em processos. Uma segunda lição é tanto na adversidade quanto na restauração e livramento,
São cenários que revelam frutos do amor de Deus por nós. Seja qual for a forma que você lê esse texto, a verdade é uma só. Tanto diante da adversidade, o momento que você se encontra com o seu dia do juízo, o dia da sua miséria, da sua falta de possibilidades, mesmo no momento em quando você está exultante, porque Deus restaurou a sua sorte, em ambos os momentos, Deus está trabalhando na sua vida e demonstrando os frutos que revelam o amor dele e a misericórdia dele por nós. Já parou para pensar que a adversidade que você está passando hoje não é fruto de um castigo, simplesmente? Sabe qual que é o grande problema da nossa espiritualidade? A gente trabalha ela muito meritocraticamente. A gente fala assim, provavelmente essa dificuldade que eu estou passando agora é porque eu pequei, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu desviei o meu coração do Senhor. E talvez possa ser mesmo. Não estou tirando essa possibilidade. Mas um outro caminho para isso possa ser o seguinte: você está passando por essa luta, não por um pecado que você cometeu, mas porque Deus deseja revelar com maior intimidade ao seu coração. Não foi assim que aconteceu com Jó? Se você olha a vida de Jó, ou se você lê o texto de Jó, você vai perceber o seguinte, que Jó, e o próprio Deus fala isso a respeito de Jó, então isso já denota uma grande verdade. Não existe homem mais íntegro na face da terra do que quem? Do que o meu servo Jó. Perceba! Deus diz isso de um homem, então significa que esse homem realmente era o quê? Íntegro. Então você não pode dizer que toda a aprovação, que todo o problema que veio sobre a vida de Jó, veio a respeito de um pecado. Não foi isso. Aquilo que aconteceu com Jó tinha a ver com um movimento de intimidade, de Deus revelar-se ao seu povo, ao seu filho. Então perceba, existe uma outra possibilidade ainda, existe uma última possibilidade, seja qual for o cenário que você em que você está inserido, você precisa exercitar o seu coração na confiança. Seja qual for. Porque muitas vezes, quando nós estamos em um momento de exultação, onde nós não sentimos tanta necessidade de comunhão e intimidade com Deus, este é o momento de você exercitar a sua confiança em Deus. Aonde é mais difícil você exercitar a sua confiança em Deus? Nos momentos aonde você passa por diversas lutas e problemas, ou aonde está tudo bem? Aonde a bonança sopra? Aonde o barco à vela está caminhando de maneira tranquila e você não tem nenhuma grande onda sobre a sua vida? Aonde é mais fácil? Em qual situação? Em qual cenário é mais tranquilo você exercitar a sua confiança em Deus? Por incrível que pareça, é no momento de maior luta e dificuldade, é no momento de maior luta e dificuldade que você tem maior comunhão e é mais fácil você exercitar a sua comunhão com Deus. Quando o vento está soprando e o barco está andando e você não tem luta nenhuma, as coisas estão altamente encaixadas na sua vida, você não tem um desafio de se entregar, de confiar, de demonstrar amor e paixão. Perceba, aonde você cresce mais? No deserto. No deserto. E seja por isso, então, que quando ele fala, e para mim, uma das realidades que esse texto me mostra, que esse esperar tranquilo, essa paz que
Abacuque está demonstrando aqui, tem muito a ver com os evangelhos, quando, por exemplo, Jesus, em João, capítulo 14, verso 27, diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não as dou como o mundo dá, senão não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus está dizendo, olha, deixo-lhes a paz, a minha paz, a paz que está acima de todo entendimento, a paz que não depende das circunstâncias, das lutas, dos problemas, a paz que não depende da bonança, a paz que é minha, essa paz eu lhe dou. Ou ainda, em João, capítulo 16, verso 33, diz o seguinte, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma verdade que talvez muitas vezes o nosso coração não deseja abraçar. Porque perceba o que Jesus está dizendo em João capítulo 16. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, a nossa paz está onde? Em Jesus. Neste mundo, vocês terão aflições. Ou seja, não tem a ver com a sua qualificação. Não tem a ver com o seu mérito. Você estando ou não, né? Ou melhor, você estando, vivendo neste mundo, você vai passar por aflições. É uma coisa inerente, está aqui. É aqui que acontece isso. É neste momento que acontece. Não tem escolha. Isso vai acontecer. Desgraças vão se abater sobre você. A questão é como você experimenta isso. Como você experimenta isso. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, a pergunta que eu quero passar a responder é, se a gente vai passar pelo dia da desgraça, e a gente precisa aprender a confiar, a derramar o nosso coração em Deus, a pergunta mais certa é como a gente faz isso. Então, eu gostaria de dar 2 dicas para vocês no texto de Abacuque. A primeira é, a espiritualidade bíblica saudável vê Deus revelar-se através do improvável. A espiritualidade bíblica saudável, ela vê Deus revelar-se através do improvável. Perceba o que diz o versículo 3 do texto. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. E aqui nós nos deparamos com um daqueles textos onde existe uma sobreposição de conceitos poéticos. Ok? Existe uma sobreposição de conceitos poéticos. Então perceba o seguinte, o texto aqui, quando nós pensamos no Antigo Testamento, nós precisamos lembrar, quando nós nos deparamos com a poesia do Antigo Testamento, nós precisamos nos lembrar que esses textos muitas vezes tratam a respeito de circunstâncias, de locais ou de pessoas que fazem parte da história do povo de Deus e que de alguma forma, marcaram a sociedade. Então, perceba, existem 2 lugares aqui, 2 lugares que marcam a história do povo de Deus. A cidade, ou melhor dizendo, a cidade de Temã. A cidade de Temã você pode encontrar em Gênesis capítulo 36, verso 11, ou em Abadias 9. Temã é usado para toda a nação de Edom. E a pergunta é, por que Edom? Né? Porque se Temã é igual a Edom, quem que é Edom? Quem que é Edom? Edom, segundo Gênesis capítulo 25, versos de 30 a 32, Edom é Esaú. Edom é Esaú. E quem é? Ou, melhor dizendo, por que Deus está falando o seguinte? Eu vou vir de Temã. Eu vou vir de Edom. Eu vou vir de Esaú. Não é estranho? Porque quem que é Esaú? Esaú é aquele que é rejeitado no contexto
da aliança. Romanos capítulo 9, versículo 13 diz: como está escrito, amei a Jacó, mas eu rejeitei quem? Esaú. Quem que é Temã? É aquele que é rejeitado. Perceba o que o texto está dizendo. O santo, o Deus, virá da onde? Daquele que é rejeitado. O que o povo de Deus estava fazendo com Deus? Rejeitando. Da onde o santo vem? De Parã. A pergunta, então, na sobreposição poética é: quem que é Parã? Né? E a gente vai perceber que Parã é onde é um deserto, né, uma região desértica, logo ao sul da fronteira com Canaã, é onde os israelitas acamparam logo após o Monte Sinai, logo após aquele encontro de Deus com o seu povo no Monte Sinai. O povo acampa em Parã. E nesse momento, o que acontece? Moisés seleciona 12 caras e envia para onde? Para Canaã, para ver a terra prometida. Esse é o contexto de Parã. Então, Parã, ele é o deserto, o lugar onde descobrimos a intenção do nosso coração, a intenção do coração. Por que é no deserto que nós descobrimos a intenção do coração? O povo está no deserto. Moisés leva, ou envia, melhor dizendo, 12 espias para a terra de Canaã, que é a terra que Deus prometeu ao povo. Os espias voltam, eles vão, olham a terra e eles voltam. Quando eles voltam, eles dizem: ok, a terra é boa, dá para conquistar, vamos lá, porque afinal de contas Deus está com a gente. É isso que eles dizem? 12 voltam, os 12 voltam, 2 diz o seguinte: ok, a terra é boa, as uvas são bacanas, olha, para carregar um cacho de uva, você fica imaginando, né? Você precisa de uns 5 caras, porque o negócio é fantástico. Fantástico, o negócio é bom. Daí você fala assim, então, eles falam, podemos conquistar. Mas os outros 10 dizem o quê? Não, aquele pessoal é muito grande. Você não viu o tamanho daqueles gigantes, os caras que moram lá. Meu Deus do céu, nós acabamos de sair do Egito. Olha só, nós passamos 400 anos como escravo. Está todo mundo magrinho, está todo mundo pequenininho. E os caras lá vivem uma vida boa. Você acha que nós conseguimos vencer aquele povo? O povo não entra. E o povo então faz o quê? Reclama, murmura no deserto. E o deserto se torna um lugar onde Deus examina a intenção do coração das pessoas. Da onde Deus vem então? E perceba, Deus, ele vem daquele lugar, ou melhor dizendo, Deus vem do lugar ou da cidade que é rejeitada, aonde se passa pela experiência da rejeição. O santo, que tem a ver com a santidade, ele vem da onde? Da onde o coração é sondado. Perceberam as interpolações aqui? Mas existe algo que muitas vezes nos escapa. Por exemplo, no hebraico existe uma partícula ou um fragmento que a gente chama de fragmento métrico da música, aonde existe uma pausa, que é o selá. E o selá é uma notação, né, uma notação musical que indica o tempo do silêncio para a reflexão. É o momento aonde está tudo tocando, imagina só, todo mundo cantando, todo tocando, e de repente para. Isso está dando ênfase ao quê? Ao que acabou de ser cantado. Neste momento, as pessoas precisam parar,
refletir e pensar naquilo que está acontecendo. Por quê? Porque perceba uma coisa, a reflexão nos faz focar no que Deus deseja produzir em nós. Esvaziamos o nosso coração da ansiedade diária e crescemos em confiança. A reflexão, eu paro para pensar naquilo que Deus está fazendo. Será que eu estou rejeitando Deus? Será que eu não confio no caráter de Deus diante deste momento de dificuldade, de luta que eu estou passando nesse deserto? Deus fala comigo, mas eu continuo não confiando no caráter dele, então eu preciso fazer o quê? Parar, pensar e perceber e focar no que Deus deseja produzir em nós. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que Deus deseja produzir no seu coração? No momento que você está passando agora. Na luta financeira que talvez o seu marido esteja passando. No desemprego. Talvez na morte. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós nos deparamos dia após dia com as redes sociais anunciando o quê? Luto. E talvez seja o momento da gente parar, ficar em silêncio e perceber o que Deus deseja produzir no nosso coração. E isso fica muito mais claro quando a gente vê toda a estrutura. Porque perceba, você tem a pausa e daí, no momento seguinte, depois dessa ênfase, onde você precisa refletir, focar naquilo que Deus está fazendo na sua vida, olha o pronunciamento, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. A sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. E aí a gente percebe a glória que se revela. E a glória que se revela, perceba, versículos 4 até o versículo 7 faz parte desse compêndio, desse texto. E daí nós vemos, no versículo 4, vemos o poder de Deus sobre a natureza. Depois nós vemos o poder de Deus sobre a vida, porque fala das pestes, das pragas. E depois nós vemos o poder de Deus sobre as nações e sobre os reinos políticos. Então perceba, o salmista fala assim, olha, a glória de Deus está sendo revelada. Como que você está agindo? Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. E perceba, natureza, vida e nações eram as grandes crises da sociedade de Abacuque. Eram os grandes problemas da sociedade de Abacuque. Então daí o texto está nos mostrando, olha, a glória de Deus está sendo revelada sobre todas essas coisas. Deus está se revelando e se mostrando sobre todas essas coisas. Tanto é verdade, meus irmãos, que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 27 a 31, diz o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para produzir o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se aonde? No Senhor. Por que Deus trabalha com o improvável? Olha só. O Deus que foi rejeitado, o Deus que é o Deus que vem de Edom, daquele que é rejeitado, o Deus que sonda o coração nos desertos, o Deus que trabalha com cenários improváveis da vida, ele chama pessoas improváveis. Perceba, ele chamou aquilo que é louco para envergonhar os sábios, ele chamou aquilo que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que o mundo é insignificante para desprezar o que é, para reduzir a nada o que é.
Deus, ele nunca chama aquilo que é provável. Deus, ele escolhe o improvável. Por exemplo, pegue um grande exemplo da espiritualidade bíblica, Jacó. Quem escolheria Jacó? Quem escolheria Jacó para ser um parceiro de negócios? Você escolheria Jacó para ser um parceiro de negócios? Eu provavelmente não. Se você ler os textos de Jacó sobre parceria de negócios, você vai saber que ele não é um bom parceiro de negócios. Para você, para ele sempre se deu bem. Mas aqui está o grande problema, ou o grande X da questão. Jacó era o franzino, o fraco e o mau caráter. Porque o nome Jacó significa o quê? Enganador. Sabia disso? Enganador. E ele recebe esse nome porque ele Jacó nasceu tentando dar rasteira no irmão. Não é isso? O texto bíblico diz que Jacó nasceu grudado aonde? No calcanhar do irmão. Ele nasceu tentando dar rasteira no irmão. Mas quem que Deus escolhe? Quem que Deus chama? Quem que Deus elege? O provável ou o improvável? O improvável. Deus chama o improvável. Pegue os 12 apóstolos, os 12 escolhidos. Pegue os 12. E pegue talvez o maior deles, ou talvez o mais famoso deles, Pedro. E pegue uma das cenas do Evangelho de Mateus. Final do ministério de Jesus. Jesus está dizendo que ele vai ter que padecer, morrer. Que aquela era a missão dele. O que Pedro faz? Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, de maneira nenhuma. De jeito maneira. O Senhor não vai morrer, não. E deixa eu dizer uma coisa. Esses caras aqui, esses outros 11, eles vão tudo te abandonar. Mas eu, Pedro, lembra que o Senhor me deu o nome de Pedro? Eu era Simão, agora eu sou Pedro. Eu sou a rocha. Eu sou o cara. O que Pedro faz após isso? Após isso, Pedro nega 3 vezes a Jesus. Pergunta, ele é o provável ou o improvável? Ele é a escolha certa ou ele é a loucura do Evangelho? Então deixa eu dizer uma coisa para você. E não se sinta mal por isso. Você é a loucura do Evangelho. Sabe por quê? Porque ninguém em sã consciência escolheria você. Ninguém em sã consciência me escolheria. Você faz parte da loucura do Evangelho. E por você ser parte da loucura do Evangelho, Deus capacita você através do Santo Espírito dele. Sabe para quê? O texto de Abacuque diz: para que a glória dele seja vista através de você. Por isso. Por isso que Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os quebrados. Deus escolhe os pecadores. Deus escolhe aqueles que nada são, para que através desses que nada são, ele seja revelado em glória. É por isso que Deus nos escolhe. É por isso que na igreja não existe gente perfeita, mas gente que está sendo transformada, moldada, trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. E por último, a espiritualidade bíblica saudável aguarda com santas expectativas, em meio à crise, ser alvo do amor e da salvação de Deus. A espiritualidade bíblica saudável
aguarda com santas expectativas, em meio à crise, ser alvo do amor e da salvação de Deus. Verso 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. E aqui existe uma discussão teológica, e eu vou dizer para você que eu não vou fazer essa discussão teológica por um simples questão. Né? Nós não temos tempo. Quem que é o ungido aqui? Eu não vou responder isso hoje. Nós respondemos talvez uma próxima escola dominical que a gente estiver estudando o texto todo. O texto todo. Mas eu gostaria de mostrar uma única coisa que é a parte mais importante desse versículo. Que dentro da estrutura, perceba o seguinte, dentro da estrutura de como se desenvolve a salvação e o seu desenvolvimento, perceba, versos de 8 a 12, nós vemos o quê? O Deus que se move para salvar o seu povo. E daí dos versos de 13b a 15, Deus revela a vergonha dos poderes seculares. É isso que está acontecendo aqui. E no meio de tudo isso, a gente tem o quê? Esse Deus que salva o seu povo, o seu povo. Perceba uma coisa, então, que eu gostaria de mostrar em Colossenses para vocês, capítulo 2, versos de 3 a 15. Quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E ele removeu pregando-as na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É isso que o texto, ou que a estrutura do texto de Abacuque está nos mostrando. Deus está transformando os poderes, revelando que os poderes, e menosprezando os poderes seculares. Deus está pregando esses poderes e colocando tudo debaixo da expectativa ou da cruz de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, entendendo isso, perceba o seguinte: tu sais. É a parte mais importante do texto. Por quê? Porque Deus se envolve de forma pessoal na salvação do seu povo. Eu sei que talvez isso possa parecer batido para você. Mas talvez seja a verdade mais importante do Evangelho. Sabe por quê? Porque qualquer outra confissão, qualquer outra expressão de fé que existe na face da terra, nenhum Deus se envolve intimamente com o seu povo. E daí o texto de Abacuque está dizendo o seguinte: é Deus, quem que está saindo? É Deus que está indo lá. É Deus que está indo na direção do povo. Perceba então, quando a gente lê João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, verso 16. E Deus tanto amou o mundo, que fez o quê? Que enviou, saiu, entregou, nos deu o quê? O seu Filho unigênito. Está percebendo essa realidade? Não é a realidade de alguém que não se envolve com a sua criação. Deus não fica no trono olhando as coisas acontecerem de maneira aleatória. Não, Deus ele se envolve, ele entra na vida do seu povo. Deus entrou na minha vida através da ação do Espírito Santo. Deus entrou na vida do seu povo através da pessoa de Cristo Jesus. Deus entra, ele entra e mergulha na nossa vida. Deus ele entra e mergulha na nossa vida experimentando as nossas dores. Tanto que Isaías 53 é a revelação disso. Tudo que ele passou naquela dor, na cruz, do Calvário, estava escrito antes pelo profeta Isaías, e nós visualizamos ela na cruz. Por quê? Porque pelas suas pisaduras, pelas suas dores, nós somos o quê? Curados. Agora veja uma coisa. Esse Deus que invade a história é o Deus que chama tanto o povo quanto o ungido de meu.
de meu. Teu povo, diz Abacuque, teu ungido. Isso tem a ver com o quê? Com a nossa identidade. Uma das coisas mais caras para um ser humano. Por Deus se envolver pessoalmente em nossa salvação, temos a nossa identidade solidificada nele. Quem que é você? As pessoas perguntam. Não é isso? Quem que é você? E perceba como que a nossa cultura reduz você ao quê? Ao que você faz. Não é isso? Quem que é você? Você diz assim, eu tenho diploma. A gente fala assim, né? Sou mestre. Tenho pós-doc. Quem que é você? Eu sou médico. Daí todo mundo, eu sou, sei lá, vereador, prefeito, presidente da república. Raio que o parta. Quem que é você? Perceba, a sociedade diminui você, menospreza você, coloca você em um quadrado naquilo que você ou conquistou com seu esforço intelectual ou conquistou com o mérito do seu trabalho. Quem você é? E daí o texto bíblico vai dizer o seguinte: você é meu. Antes de qualquer coisa, você é meu. Perceba, Jesus, antes de começar o seu ministério, antes de passar pelas lutas do ministério dele, ele é batizado pelo seu primo João Batista, e naquele momento de batismo, ele tem um encontro, existe um encontro da Trindade. E naquele encontro da Trindade, onde o Espírito Santo é visto descendo como pomba, a voz do Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quem que é você? Jesus, ele não se move porque as pessoas dão valor a ele, ou pelo que ele é, ou pelo que ele fez, ou pelos méritos que ele tem. Sabe por que Jesus faz o que ele faz na história? Porque ele tem a plena consciência de quem ele é. Sabe por que você não se envolve com o reino de Deus como você deveria se envolver? Porque a sua visão se torna míope, porque a sua visão está contaminada por aquilo que a sociedade diz que você é. E daí você não consegue se envolver. Você não tem foco. Tanto é verdade sobre isso, que o apóstolo Tiago vai nos dizer uma coisa que é muito importante. Tiago capítulo 4, versos de 4 a 10 é o seguinte: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Vocês não sabem que se curvar à cultura secular e se tornar amigo dessa cultura e ser moldado por essa cultura é inimizade com Deus? É isso que Tiago está dizendo. Vocês não sabem? Quem quer ser amigo deste mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Agora perceba, o Espírito que habita em nós tem o quê? Fortes ciúmes. Seria como dores, sabia disso? A ideia aqui principal são dores, ou como seria as dores de parto. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você e o seu coração está sendo seduzido pela amizade com o mundo. E o Espírito de Deus, então, ele se manifesta fazendo o quê? Demonstrando os seus ciúmes. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, daí vem a recomendação, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque um riso por lamento e alegria por tristeza.
Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Deixa eu voltar na primeira pergunta que Tiago faz. Vocês não sabem que se dobrar à cultura secular e vender a sua identidade, aquilo que você é em Cristo Jesus, para o mundo, te torna inimigo de Deus? Vocês não sabem? Como que vocês vencem isso? Submetam-se a Deus. Qual que foi o grande problema do povo de Israel ou do povo de Judá em Abacuque? Eles não se submeteram. E por isso não tiveram paz. E por isso eles não foram exaltados. Eles foram humilhados. Então perceba. Para você refletir e praticar. Comece a ver a situação da perspectiva divina. Alivie o seu coração. Encha-se da esperança enche-se de esperança e coloque o seu foco na graça de Deus, que é capaz de fortalecer o seu coração diante do lento compasso do relógio durante a sua crise. Olhei o dia da desgraça. E eu esperei o quê? Tranquilo, em paz. Eu sei que essa é uma mensagem que talvez um coach gospel nunca daria a vocês. Mas como a gente aqui não negocia o evangelho, eu gostaria de convidar você a orar de maneira muito assertiva sobre a crise que você está passando, sobre a dor que você está sentindo, sobre a luta que você está enfrentando. Eu queria convidar você a confiar no caráter de Deus. Vamos fazer isso? Abaixe seus olhos, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.